Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, Eloy por aqui. Eu quero trazer uma reflexão hoje que é uma das maiores dúvidas da humanidade em toda a história. Como é possível ouvir a voz de Deus? Como é possível Deus se comunicar com a gente? Será que isso existe? Será que realmente a gente consegue entender o que Deus quer falar? Será que a gente consegue ter uma comunicação com Deus? Tem gente que não acredita nisso, tem gente que acredita que Deus não fala, que Deus criou todas as coisas, mas ele não se comunica com a gente. Tem gente que acredita que ele se comunica apenas de uma forma. Tem gente que acredita que Deus está em tudo, se comunicando em tudo. Mas eu trouxe aqui as 8 principais formas que Deus fala com a gente. É lógico que a gente não pode limitar. Deus ele fala da forma que ele quiser. Para mim não existe só uma forma ou só 8 formas. Deus ele é incontrolável, vamos dizer assim. Ele não cabe numa caixinha da nossa imaginação que a gente coloca ele. Ele é onipresente, onipotente. Então ele pode fazer o que ele quiser e se comunicar da forma que ele quiser. Só que eu trouxe aqui as 8 principais formas que ele costuma falar, que são as mais comuns. Existem outras formas, mas essas são as mais comuns. A maioria aqui já aconteceu comigo e pode ter acontecido com você. E esse ensinamento aqui pode te ajudar de alguma forma a se comunicar melhor com Deus, a entender aquilo que Deus quer falar com você. Então fica até o final para você entender que eu sei que esse conteúdo vai te ajudar bastante. Antes de continuar, eu só peço para você deixar o like, ajuda bastante a gente, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E caso você não seja inscrito, aproveite também para se inscrever no canal. Então vamos lá, a primeira forma, essa aqui é a forma principal e ela vem logo em primeiro para já desmistificar muita coisa, tá? A primeira forma é a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras. Estou aqui com a Bíblia do Pregação Expositiva do Hernán Dias Lopes. E essa é a principal forma que Deus fala, através da sua palavra, através das suas escrituras, através da Bíblia. Essa é a forma 100% segura, tá? Então essa primeira forma aqui que Deus fala, ela tá aqui e as outras também abaixo, tá? Então essa é a principal, essa é 100% segura. Ah, mas eu não consigo entender a Bíblia. Você tem que buscar ler, interpretar, buscar ajuda, talvez com pessoas que interpretem, líderes religiosos, pessoas que são especialistas em interpretar a Bíblia, e você tem que buscar com Deus também. Eu quero ler e entender a Bíblia. E mais que ler e entender, você precisa pegar aquele texto e aplicar ele na sua vida para você conseguir ver Deus falando com você através da Bíblia, através da palavra dele. Porque não adianta você pegar só o contexto, você ver lá a história do texto e não conseguir aplicar ele nos seus dias, naquilo que você está vivendo. É assim que Deus fala com você, através da Bíblia. Então vamos para a segunda forma que Deus fala, é através da nossa consciência. Através da nossa consciência, que muitas pessoas vão atrelar o coração, né? Ah, Deus fala no meu coração, Deus fala no meu espírito. Mas o que acontece? Muitas pessoas chamam isso de testemunho interior, né? Algumas pessoas e grupos cristãos vão chamar de testemunho interior, que é aquela convicção que você sabe que é Deus falando com você. Dentro do seu pensamento você sabe, cara, eu não seria capaz de pensar isso, eu não seria capaz de tentar entender isso, mas Deus falou comigo através do meu interior. A gente tem que ter muito cuidado para não confundir com as nossas vontades, com a nossa mente, por isso que eu falo. A Bíblia é sempre o primeiro lugar, mas o testemunho interior também é muito importante. Deus fala assim através da nossa consciência, através do nosso coração, então ele nos mostra muitos caminhos, ele nos dá muitas respostas através do nosso testemunho interior, da nossa consciência. Terceira forma que Deus fala, através das dificuldades, através dos problemas da vida. Deus está dando o tempo todo o seu recado, está nos ensinando. Então, através de alguma coisa que acontece, uma dificuldade que a gente passa, Deus ele fala assim e ele mostra ali o que está acontecendo. Ele deixa um recado, deixa uma lição, deixa um aprendizado. Em Hebreus vai dizer o seguinte: porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, às vezes, uma dificuldade é um recado de amor de Deus. Pode ser que ele esteja te disciplinando porque ele te ama, porque você é filho. Então, essa é uma das formas que Deus fala. Quarta forma, sinais e prodígios. Sinais, maravilhas, milagres, cura. Deus pode falar através de uma cura que ele realiza em alguém. Você vai ver ali o cuidado de Deus, Deus falando com você, Deus te mostrando que ele está presente. Pode ser através do livramento. Quem nunca passou um livramento, às vezes um acidente, alguma coisa que poderia acontecer, uma hora que você estava no local errado, na hora errada, você escapou daquilo, é Deus te mandando um recado: ó, eu estou te protegendo, eu estou contigo. Deus fala através de sinais, prodígios, maravilhas. Então Deus continua falando também através dessa forma. Quinta forma, voz audível. Esse aqui é meio polêmico, muita gente diverge. Eu nunca escutei, mas eu conheço gente de confiança que já escutou realmente a voz audível de Deus, tá? Mandando ela fazer alguma coisa, instruindo, dando um recado. E tem base bíblica. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: o Senhor veio, pôs-se a ele, chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo.
Então aqui mostra Deus chamando Samuel e Deus falando ali em voz audível. Tanto que Samuel vai até o profeta Eli e pensa que é ele, é o sacerdote Eli, pensa que é ele ali chamando. E na verdade era Deus, o próprio Deus chamando. E existem outros exemplos na Bíblia. Então sim, Deus pode falar também através de voz audível. Talvez você conheça alguém que já tenha falado, talvez você mesmo seja essa pessoa que Deus já falou com a voz audível. 6. Sonhos. Porque, só para explicar a voz audível, é diferente da consciência, né? O testemunho interior a gente sabe que é dentro, é no nosso consciente, no nosso coração. E a voz audível seria mesmo escutando pelo ouvido, entendeu? Essa é a grande diferença. Seria realmente a voz de Deus falando com a gente. Sexta forma, sonhos. Tá? Deus fala muito através de sonhos. A gente tem base bíblica, José, Daniel, própria Maria e José, a mãe de Jesus, foram alertados ali, sonhos para fugir de Herodes, entre outras coisas. Então o sonho realmente ele é uma das formas que Deus fala e é muito verdadeiro. A gente conhece muitas pessoas que sonham, sonhos premonitórios, sonhos de aviso, sonhos de coisas que vão acontecer, coisas boas. Eu também já tive sonhos espirituais. Você sabe que o sonho vem de Deus quando é um sonho diferente, um sonho que fica marcado, um sonho que é muito real. E ali pode ser um sonho meio pesado, meio ruim, mas pode ser um aviso. Pode ser algo que vai acontecer, e sonhos também muito bons, que são também Deus falando com a gente, Deus dando ali, falando que vai fazer algo bom, ou sei lá, algo espiritual que está acontecendo de forma positiva. Então o sonho é uma das formas que Deus fala. Se é bíblico, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento e até os dias de hoje, Deus fala muito através dos sonhos. 7. Visões. Qual a diferença do sonho para a visão? A visão, você está acordado e você consegue ver alguma coisa, algum acontecimento que vai acontecer, ou algo do mundo espiritual, ou visão aberta, pessoas que veem anjos, demônios, e existem diversas coisas que a pessoa consegue ver, coisas que vão acontecer, coisas que poderiam acontecer, mas são livramento. Então a visão é assim. Em Atos, capítulo 10, tem um versículo. Teve fome e queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol sendo baixado à terra pelos 4 pontas. Aqui, se não me engano, é a visão de Pedro, olhando e tendo uma revelação que o evangelho seria levado aos 4 cantos da terra, para os gentios. Então é algo que foi uma visão. Ele não estava sonhando, ele não estava dormindo. Foi algo que ele estava acordado e de repente Deus deu aquela visão para ele. Oitava e última forma aqui, através de pessoas ou profetas. Pessoas, por que eu botaria pessoas aqui? São pessoas mais experientes que vão nos dar conselho. Quantas vezes Deus falou comigo através de uma pessoa, seja mais experiente, seja também uma pessoa que eu não esperava, e ela falou algo ali que foi realmente um conselho de Deus, a voz de Deus como eu precisava no momento. Então esses conselhos geralmente vêm das pessoas mais velhas, pessoas que são autoridades também na nossa vida, pai, mãe, cônjuge, pessoas que são líderes religiosos, líderes espirituais na sua vida. Então você tem que observar isso, pessoas mais experientes. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, amigos que querem o seu bem, e também profecias, pessoas que são usadas pelo Espírito Santo para revelar algo, para falar algo da sua vida que seja importante para o seu momento espiritual, algo que vai vir a acontecer, alguma promessa de Deus. Então Deus fala assim através dos profetas. Tem até um versículo em 2 Crônica que diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Então, desde o Antigo Testamento, Deus falando ali do valor de ouvir profetas, ouvir pessoas de Deus, pessoas que Deus usa para falar, para ser sua voz aqui na terra. Muitas vezes as pessoas só querem buscar esse tipo aqui, de profeta. Não é nem as pessoas conselheiras ali em volta, mas quer buscar uma profecia. Isso é bom, os profetas são bons, Deus fala para buscar. Em 2 Crônicas vai orientar isso. É importante os profetas, mas não é a única forma. A principal, como eu já falei, é a Bíblia, essa que a gente deve se apegar ao máximo. Mas existem outras, e os profetas são sim uma fonte que Deus fala. E nós podemos ser profetas, todos nós que carregamos o Espírito Santo, em algum momento nós somos profetas. Deus nos usa para falar uma palavra, para falar algo importante, que vai ser ali a voz de Deus na terra. Nós somos a voz de Deus na terra, nós somos os pés e as mãos de Deus aqui na terra. Então é isso, esses foram os 8 conselhos. Vou recapitular rápido aqui para vocês. Primeiro, a Bíblia. Segundo, nossa consciência ou testemunho interior. Terceiro, as dificuldades da vida. 4, sinais e prodígios. 5, voz audível. 6, sonhos. 7, visões. E 8, pessoas ou profetas. Então essas são as 8 principais formas que eu consegui reunir aqui que Deus fala. Você conhece mais alguma? Tem outras formas. Digita aqui embaixo qual forma você acha interessante, já aconteceu com você.
E é isso, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo esse tipo de conteúdo e manda para um amigo que está precisando ouvir a voz de Deus para ele saber discernir. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.